stay. So take my hand, we'll run away from monsters and mayhem. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um study vlog por aqui, porque eu sei que vocês gostam bastante. Nesse vídeo eu estudei tanto biologia e física para as minhas penúltimas provas. Foram no dia que eu tô narrando isso aqui, no caso é hoje mesmo, quarta-feira, foi minha última prova, que no caso foi o simulado. Então eu já tô de férias, assim, talvez eu apareça amanhã na última aula, porque vai ter uma aula mais sobre anatomia, enfim, que eu gosto bastante disso. Não gosto do professor, mas eu gosto dessa matéria, então talvez eu apareça e tento gravar uma rotina de uma estudante pra vocês. Mas nesse dia, acho que foi segunda-feira ou domingo, foi algum desses 2 dias, eu estudei tanto para as duas provas. Para biologia eu comecei revisando a matéria mesmo, só faltou eu grifar alguma apostila só para eu dar uma lida assim por cima em um conteúdo, mas nada muito aprofundado, porque eu já sabia realmente da matéria, só faltou grifar a apostila. Eu costumo usar 2 métodos de revisão antes da prova. Eu uso muito o método retrieving e também fazer exercícios. Exercícios ajudam bastante, estudar por questões mesmo. Eu quero pegar um vídeo só pra falar sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre como eu estudo por questões. É óbvio que você não pode estudar apenas por questões, ou por exemplo, apenas por resumos, porque aí não é eficiente. Você vai ter que mesclar alguns métodos para algumas matérias. Aí para uma matéria às vezes isso dá certo, às vezes não dá. E aí para outra dá certo, então a gente tem que sempre estar testando novos métodos, novas técnicas para conseguir adaptar o estudo e deixar ele muito bem eficiente. Para biologia, então, eu uso sim o método retrieving e eu vou falar um pouquinho sobre como funciona. Para quem já acompanha outros study vlogs por aqui, provavelmente já sabe, porque eu uso bastante esse método. Acho muito eficiente sim, porque inclusive para o método de revisão, principalmente, você não pode ficar lendo resumo, lendo apostila, porque isso não vai te ajudar em nada a revisar. A revisão você tem que focar em métodos ativos, métodos que você busque o conteúdo já estudado da sua memória, sem olhar em nenhum lugar, sem ter que fazer alguma coisa. Força mesmo a sua memória a trabalhar, a lembrar o que você estudou. O método retrieving, então, é como uma autoexplicação, só que de forma escrita. Então você pode, inclusive, se você gosta de fazer resumos, deixa o resumo para a última coisa do seu estudo. Não deixa ele primeiro, não gaste tempo, não perca tempo fazendo resumo, e principalmente para ficar copiando coisa da apostila, porque assim não adianta de nada. Eu não acho resumo eficiente, porque é muito difícil a pessoa conseguir fazer um resumo eficiente. Então, se você quer fazer resumo, deixa ele por último, que é mais ou menos o método retrieving. Eu costumo fazer o método retrieving mais como mapa mental, vocês vão ver aí, e como ele funciona. Você vai pegar todos os conteúdos que você precisa lembrar, né, para sua prova, enfim, para o que você vai estudar, e vai fazer uma espécie de mapa mental, um resumo, ou o que é que seja, sem olhar em nenhum lugar. Então você vai escrever todas as informações que você lembra daquele conteúdo, pode fazer por tópicos, enfim, você que sabe, você que organiza ali seu resumo, sem olhar em nenhum lugar, não vale nem dar uma espiada. E depois que você acabou tudo, tem certeza que não faltou mais nada, você não lembrou mais de nada daquela matéria, aí sim você vai pegar seu caderno, sua apostila, revisar para ver se o que você errou, o que você acertou, o que você esqueceu de escrever, e assim dar mais uma revisada, fazer exercícios, enfim. Esse é um método muito eficiente, eu gosto bastante para fazer esse método, principalmente em matérias que tem bastante conceito. Então, por exemplo, para história me ajuda bastante para conseguir colocar em ordem os fatos na minha cabeça, biologia, enfim. Então eu busco da memória mesmo o que eu lembro desse assunto, e depois eu vejo o que eu acertei e o que eu não acertei. Um método muito bom também para você usar de revisão, que você busca da memória, é o flashcards. Eu ainda não uso, já usei algumas vezes, mas ainda não estou usando muito ele. Que eu gosto de usar o flashcards digitalmente, porque além de ajudar o meio ambiente, né, é bem mais prático. Você não precisa ficar escrevendo uma palavra só em uma folha e gastar bilhões de folhas. E como ele funciona, é bem simples até. Então na parte da frente da folha ou do site mesmo, você pode colocar o nomezinho, por exemplo, se for biologia, você coloca o nome e aí atrás da folha, no caso no aplicativo, que quando você vira, você coloca o conceito daquilo. Ou às vezes alguma questão que você embolou muito,
Você escreve a questão na frente e atrás a resolução, e tudo de forma muito resumida, muito compacta, porque flashcards, todos esses métodos mais ativos tem que ser métodos rápidos, práticos, sem que demore muito e que você ainda busque as informações que você já aprendeu. Então eu gosto bastante desses dois métodos, por isso que eu recomendo bastante pra vocês. E aí depois disso eu costumo fazer exercícios para revisão. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como eu faço, como eu estudo por questões, porque tá me ajudando bastante já, principalmente se você vai fazer vestibular, enfim. Não adianta só aprender a matéria, obviamente você precisa aprender a matéria, você precisa saber, né, do que se trata a matéria, saber o contexto em si de tudo, mas não adianta você saber a matéria inteira se você não souber aplicar, e você só sabe aplicar fazendo exercícios. Então não adianta você saber, sei lá, a Guerra Fria inteira de história, porque às vezes os exercícios são cobrados de uma forma que você não consegue interpretar muito bem, ou enfim, algo parecido. Por isso que você também tem que fazer exercícios, tem que fazer o estudo na prática e não ficar perdendo tempo fazendo teoria e só ficando na teoria para sempre. Então, se você nunca fez exercícios, comece bem aos poucos, assim, vai aumentando gradativamente. Não queira começar já com uma lista de 70 exercícios pra fazer tudo num dia só, porque vai ser muito cansativo, às vezes nem vai ser tão eficiente. Então, começa aos poucos. Eu começo fazendo o quê? Depois que eu vi aquela matéria pela primeira vez, quando o professor deu o conteúdo, eu vejo a teoria, enfim, reviso o que ele acabou de dar, estudo, e aí eu faço exercícios nesse primeiro contato com a matéria. Eu costumo fazer uns 5 a 10 exercícios, porque são os que eu tenho na minha primeira apostila. Então, depois disso, quando eu vou revisando durante a semana, eu gosto muito de fazer o estudo espaçado, aí eu vou fazendo mais exercícios daquela matéria. Agora, dicas sobre como fazer exercícios. Eu quero fazer um Insta vlog mais aprofundado sobre isso, mas enfim, questões que tem muito texto, principalmente português, no Enem também. O Enem gosta de fazer estudante de besta, então questões gigantescas assim, que tem um texto gigantesco. Leia primeiro o comando da questão, vai para as perguntas lá que você vai ter que assinalar, né, as questões que você vai ter que assinalar, e aí sim você volta pro texto, porque aí seu texto você já vai ler ele de forma muito mais direcionada, já buscando a resposta, e não vai perder muito tempo, então já vai te facilitar a vida. E isso para todas as matérias. Eu gosto de sempre fazer uma leitura ativa no texto, no comando do texto, na pergunta, relacionando, analisando realmente, colocando informações a mais para eu não esquecer, não perder nada. E eu também gosto de ir eliminando as questões. Eu vou tirando aquelas questões, colocando um xizinho do lado para saber que aquela não é certa e eu só focar naquelas que eu tô em dúvida ou que eu acho que é certa. Se isso facilitar a sua vida, você pode transformar a questão de assinalar em questão dissertativa que você precisa escrever, e aí assim você consegue achar melhor a resposta, mas isso não me ajuda muito, só que eu quis compartilhar porque minha professora deu essa dica, e aí às vezes uma outra questão me ajuda, mas a maioria não me ajuda, mas eu quis compartilhar com vocês para vocês testarem também. E uma forma de corrigir questões: não corrige apenas aquelas que você errou. Enquanto você faz as questões, marca aquelas que você ficou com dúvida, que você chutou, ou se você estiver cronometrando o seu tempo, marca aquelas que você não deu muito tempo de você fazer. E aí, mesmo que você acerte essas questões que você fez algum marco, enfim, corrige elas também, revisa, veja por que você ficou com dúvida, por que você chutou, porque não adianta só corrigir aquelas que você errou, você precisa corrigir essas também que você não sabe a resposta e você acertou, entre aspas, assim, por sorte. Enfim, eu tô fazendo bastante exercício por conta disso, já pra eu conhecer os vestibulares, conhecer a forma que são as perguntas mesmo e começar a me acostumar com isso e não ficar muito na teoria. Eu tô focando em aprender bastante conteúdo, pegar minha base, recuperar uma base que eu acabei perdendo, entre aspas, assim, mas eu também já tô adicionando muito estudo ativo. Eu acho que o estudo ativo é assim, é tudo, e se você ainda não faz, você precisa começar a fazer. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde, todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Assista os outros vídeos aqui do canal, tem muitos study vlogs por aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.